falando agora daquelas plantas que apreciam a sombra parcial, o que outras pessoas também conhecem como meia sombra. E algumas pessoas podem até se confundir com a luz solar indireta. Bom, existe uma diferença e eu vou falar agora para vocês. A sombra parcial é quando a sua planta recebe em torno de 2 a 3 horas de sol apenas por dia, normalmente nos períodos onde o sol está um pouquinho mais fraco, onde não queima as folhas, normalmente de manhã ou no finalzinho da tarde. Existem várias plantas que são para esse tipo de regime, a gente já vai falar isso para vocês. Mas não se confunda, o regime de sombra parcial não é igual em todas as situações ao regime de luz solar indireta. O que significa luz solar indireta é basicamente quando você faz um filtro para aquela planta que está tomando sol o dia todo, só que parte desse calor, parte dessa luminosidade é disseminada em uma tela, por exemplo, igual o Sombrite, onde a incidência de calor e dos raios solares são reduzidas, e aí a gente chama isso de luz solar indireta, diferente da sombra parcial, que a sombra parcial é basicamente quando a planta recebe somente 2 a 3 horas de luz solar durante o dia. Então essas plantas normalmente elas se dão muito bem em ambientes que são bastante iluminados, ambientes como varandas ou ambientes como janela, próxima à porta, normalmente escritórios que tem uma sacada. Essas plantas vão muito bem nesse tipo de regime. E que plantas que você pode estar utilizando para fazer o cultivo nesse tipo de luminosidade, que é a sombra parcial? É o que a gente vai falar agora. Existem muitas plantas que gostam do regime parcial de sol e não aceitam o sol pleno. Um exemplo muito clássico é, por exemplo, as peperônias, que têm lindas folhas, são muito bonitas e produzem florações que também chamam bastante atenção. Essas plantas, por exemplo, são ideais para você cultivar num ambiente de sombra parcial, por exemplo, num ambiente que você recebe a luz solar apenas no período da manhã, até as 8, 9, 10 horas da manhã. O sol ainda está um pouco mais fraco e essas plantas recebem esse sol nas suas folhas diretamente, sem o problema e o risco de queimar as folhas. Além das peperônias, a gente tem o tapete persa, que aceita muito bem esse tipo de luminosidade. Temos também a fitônia e o caládio, que são plantas muito bonitas e especiais e que ficam realmente exuberantes nesse tipo de luminosidade, nesse regime de luz. Então eu sugiro muito que você experimente colocar esse tipo de planta quando se trata do regime de luminosidade sombra parcial. Uma coisa importante que a gente está falando é que as plantas que apreciam a luminosidade sombra parcial normalmente também se dão muito bem em ambientes de luz solar filtrada, que é aqueles ambientes onde tem um sombrite e diminui a incidência, a força do sol quando suas plantas recebem essa luz. Então a gente tem uma camada protetora que não inibe a chegada do sol nas folhas, no entanto, diminui a força do sol, evitando assim as queimaduras das folhas. É muito importante termos cuidado com esse tipo de regime de luz solar indireta, porque algumas plantas não resistem ao regime de luz solar indireta. Elas podem queimar mesmo o sol estando filtrado. Então o ideal é você observar aquela planta que você está cultivando, se ela já tem resistência para ser cultivada em regime de luz solar indireta.